Se coloquem de pé e pegue a palavra de Deus e abra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hoje eu irei falar sobre a segunda característica que prova a presença de Deus na vida da pessoa. Segunda característica. Na quarta-feira passada eu falei sobre o amor. Não falei de um amor que é voltado para relacionamento de homem e mulher, mas um amor que é de compaixão, de sentimento para com o próximo. Este é o amor da caridade, né? E agora eu irei falar sobre a alegria. Uma pessoa que é alegre é porque tem a presença de Deus. Você pode observar muitas pessoas tristes aí fora. É porque lhe falta a presença do Espírito Santo. Porque é impossível alguém ter a presença de Deus e andar triste. Tem até uma música que diz assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Eita glória! Então não pode ser triste. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ali, ó. A segunda característica que prova a presença de Deus em nossa vida. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo. Gozo é alegria, felicidade. Então, quem tem alegria, tem a presença de Deus. Quem tem alegria aqui? Então, você tem a presença de Deus. Amém? Eu vou reler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo em alto bom som, somente até gozo, alegria. Mas, vamos lá, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, alegria, felicidade. Mas o fruto do Espírito é alegria. Quem crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu recebo esta palavra, o meu coração é alegre. Não tem espaço para tristeza, porque eu tenho a presença do Espírito Santo. Eu tenho a presença de Deus. Diga isso para Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. A pessoa que tem esse fruto, que é um fruto do Espírito Santo, ela anda alegre, vive alegre, mesmo quando tudo esteja contrário à sua alegria. Porque quem olha para crente ou para salvo, para cristãos, vê, né, no olho, no rosto a alegria. E é uma alegria que não é uma alegria passageira. As pessoas não compreendem a nossa alegria. Por que o crente anda sorrindo? Achando que nós não temos provas, né? Não temos dificuldades, não passamos por grandes lutas. A diferença é que o nosso coração, ele é alegre.
Porque não tem como ter a presença de Deus e ser um coração triste, um coração para baixo, rancoroso. Ainda que tenhamos tristeza, mas é uma tristeza passageira, não é uma tristeza duradoura, porque não tem como a gente ter a presença de Deus e andar triste. Quando você olha uma pessoa com semblante para baixo, angustiada, você já vê na hora que a pessoa precisa de Jesus. Você reconhece que a pessoa está naquele estado porque falta Jesus. Porque dificilmente alguém vai aceitar uma pessoa, mesmo com passar das dificuldades, a pessoa tendo a presença de Deus, ou a alegria do Espírito Santo, e andar cabisbaixo, andar triste. Não tem condições alguma, né? A tristeza ela pode vir, mas é uma tristeza passageira. Mas a alegria, ela é duradoura, ela é permanente. Porque a alegria vem do Senhor. O próprio Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isto quer dizer que quem está alegre recebe a força de Deus. O Neemias, ele esteve uma vez triste por conta de Jerusalém, que estava destruída, a cidade de seus pais. E até o rei Artaxerxes olhou para ele. O rei Artaxerxes não era espiritual, não sabia das coisas de Deus, mas vendo uma pessoa triste não precisa ser espiritual. Você consegue decifrar na hora, porque o coração triste reflete no rosto da pessoa. A pessoa fica para baixo, até o espírito da pessoa fica cabisbaixo. E o Neemias, por exemplo, ele recebeu a mensagem de que Jerusalém estava destruída, a cidade de seus pais. E quando ele foi entregar o copo de vinho para o rei, que ele era copeiro do rei, Artaxerxes, o rei olhou para ele e disse: por que está o seu rosto triste? E essa tristeza não é doença, porque a pessoa doente também fica triste, fica para baixo. Mas o rei disse: essa tristeza não é senão de coração. O coração de Neemias estava triste. E isso mostrou em seu rosto, né? Transfigurou para o rosto a tristeza que estava no coração. Aquilo que estava dentro dele, aquilo que estava no oculto, o rei Artaxerxes conseguiu descobrir, desvendar, né? Por causa do rosto, semblante dele. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo 13, vai dizer exatamente isso, vai dizer isso que eu estou falando, que uma pessoa que tem um coração triste, abate o espírito, como também uma pessoa que tem um coração alegre, aformoseia o rosto. Está lá, o coração alegre, feliz, aformoseia o rosto. O que é aformoseia? É deixar o rosto mais brilhoso, mais alegre, um semblante mais para cima do que para baixo. Mas a tristeza do coração, pela dor do coração, o espírito se abate. O Neemias estava com tristeza no coração, por isso que ele estava para baixo. E o rei conseguiu ver isso em seu rosto. Você sabia que os palhaços, antigamente, eles não se pintavam? Como humoristas aí, tem humoristas que não se pintam e conseguem tirar a alegria do povo, sem precisar se pintar, sem precisar se enfeitar com nada, só pelo seu jeito consegue tirar a alegria do público. Mas um palhaço, por exemplo, ele não se apresentava com o rosto pintado, mas ele estava muito triste, e com aquela tristeza que estava em seu coração, esse homem pensou: eu não vou conseguir fazer a plateia sorrir, o público se alegrar, estando eu triste, porque vai logo perceber no rosto da pessoa. Você reconhece no rosto da pessoa, no semblante dela, que ela não está legal. Ou ela, pelo rosto você vê que a pessoa está doente, pelo rosto você vê que a pessoa está para baixo, está triste, falta de alegria. Então o que o homem pensou? Eu vou ter que pintar o meu rosto. Aí pintou como um palhaço. Você pode ver que todo palhaço tem aquela imagem de sorriso, não tem? Aquela imagem de alegria. Então o homem pintou todo o seu rosto com alegria, o coração triste, não mudou, não mostrou para o público que o seu rosto estava cabisbaixo, por causa da pintura. E você sabia que tem muita gente assim? Existe muita gente que mostra um sorriso falso, um sorriso de palhaço, com um coração dilacerado, um coração para baixo,
Por isso você não consegue compreender uma pessoa famosa, um artista, né? Uma pessoa rica, uma pessoa que você olha e diz, nossa, a pessoa era tão feliz, e como é que ela tirou sua própria vida? Porque para o público, ela aparentava ser uma pessoa alegre. Estampava-se um sorriso no rosto, mas era um sorriso falso, para apresentar-se diante do público que estava alegre, mas aqui dentro não estava. Tem muitas pessoas que pintam igual o palhaço, pintam o rosto alegre, mas o coração triste. É por isso que ninguém consegue compreender como que uma pessoa estava alegre ontem e hoje tirou sua vida, suicidou. Mas será que ela estava alegre mesmo? Será que o sorriso que ela estampava no rosto era um sorriso verdadeiro? Era uma alegria verdadeira? Porque o próprio Jó disse que a alegria do ímpio, daqueles que não têm a presença de Deus, é uma alegria passageira. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 20 e o versículo 5. Esta alegria que a gente vê aí, né, no rosto de muitos ímpios, que aparentam ser alegres, é uma alegria passageira. Como tem muita gente que se alegra num copo de cerveja, muita gente se alegra numa festa. Ah, eu sou alegre porque eu bebo. Acabou a cerveja, acabou a alegria. A pessoa está alegre numa festa, acabou a festa, acabou a alegria. A pessoa está alegre curtindo numas drogas, acabou a droga, acabou a alegria. Está lá, ó. O júbilo dos ímpios é o quê? É breve. Júbilo quer dizer alegria. A alegria dos ímpios é breve, é logo, passa. E a alegria dos hipócritas é apenas de um momento, logo passa. Porque a verdadeira alegria, ela vem do Espírito Santo. A verdadeira alegria não passa, porque essa alegria é que nos constrange. É a alegria do Espírito Santo de Deus. É esta alegria que o mundo precisa ter. A alegria de ter a presença de Deus. Olha o que diz em Atos, capítulo 13, versículo 52. Os discípulos tinham essa alegria, e era uma alegria verdadeira. E os discípulos estavam cheios, e alegria do quê? Quem se alegra em ter o Espírito Santo? É essa alegria que a gente precisa ter. A alegria que não se compra, a alegria que não se compara com nada neste mundo, a alegria que é duradoura, não é passageira, porque essa alegria vem da presença de Deus, é a alegria do reino de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, vai falar a mesma coisa. Olha o que diz Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem se alegra na presença do Espírito? Diz a palavra que João Batista saltou no ventre da sua mãe Isabel, só de ouvir. E diz a palavra que ele era cheio da alegria do Espírito Santo. É esta alegria que a nós precisamos ter. Esta alegria, ela é diferenciada. Você sabia que o salmista Davi se alegrou diante da arca? Ele saltou de alegria, ele pulou de alegria. Enquanto a sua esposa Mical chamou Davi de vadio, de vagabundo, de como qualquer um sem vergonha, que pula diante das empregadas ou dos funcionários. Como é que pode? Olha, Davi diante da arca, ele dançava, ele saltava de alegria. Por quê? Porque a presença de Deus, onde chega, até a tristeza salta de alegria. O próprio Jó disse isto. A tristeza salta de alegria diante dele. Você quer ver isso? Está lá em Jó, eu anotei aqui, capítulo 41, versículo 22.
Coloque aí Jó capítulo 41, versículo 22. No seu pescoço pousa a força. Perante ele quem? Deus. Até a tristeza salta de prazer, salta de alegria. Quando Jesus chega, ele chega com a alegria do Espírito Santo. É por isso que Davi, olha o que diz segundo Samuel capítulo 6, versículo 12. Davi saltou diante da arca, todo feliz, todo alegre. Você não deve ficar triste diante de Deus, não. Se você está triste, a alegria vai pegar você, vai constranger você. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com tristeza, com alegria. Verso 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, e sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi, o que ele fazia? Saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de efode de linho, roupa de sacerdote. E assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com alegria, com júbilo, ao som das trombetas. É assim que a gente tem que entrar na presença de Deus, saltando de alegria. Mas tem muita gente que está igual Mical. Olha o Mical aí, você quer ver Mical? E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia o quê? Bailando, saltando, pulando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, aí puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha só, quem não tem a alegria de Deus, não compreende aquele que tem. Quem não tem a presença da alegria do Espírito Santo, não compreende aquele que tem. Vão chamar você de doido, de louco, de fanático, de aparecido, de mostrado, mas não vão entender que é a presença de Deus que está em sua vida. E que a presença de Deus, quando entra, deixa você alegre. Essa é uma alegria que ninguém vai tirar de você. A alegria de termos a presença de Deus, a alegria de termos o fruto do Espírito Santo, ninguém vai tirar de você. A nossa alegria não é momentânea. Não é uma alegria que devemos chapar, beber sem parar, embriagar-se, como diz o apóstolo Paulo, não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O mundo não vai entender por que os crentes não bebem, por que os crentes não curtem baladas, não curtem festas e são alegres. E os ímpios têm que curtir balada, têm que se drogar, têm que beber álcool para se alegrar. E nós não precisamos nada disso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória! Essa é a diferença para quem tem
a alegria de Deus. Quem tem a alegria de Deus? Quem tem a presença do Senhor? O mundo não vai nos compreender, mas Deus te compreende. Jesus disse que a alegria que nós temos, ninguém pode tirar. Olha o que diz João capítulo 16, versículo 22. Jesus deixou bem claro, essa alegria ninguém pode tirar de vocês. Ninguém, porque é uma alegria que vem de Deus. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ninguém pode tirar a alegria de Deus de dentro de você. Essa é a nossa alegria. Não precisamos de vinho, porque o vinho alegra. Os judeus bebem muito vinho e se alegra. Essa é a cultura dos judeus. O próprio salmista Davi diz que foi Deus quem pôs a alegria em seu coração. O Salmo 4, versículo 7, ele vai dizer que a alegria que ele tinha não era alegria de vinho, não era alegria de trigo, não, era a alegria que Deus havia colocado dentro dele. Olha o que diz o Salmo 4, versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, porque muitos bebiam para se alegrar. Você sabia disso, que o vinho trazia alegria? Vou te mostrar o Salmo 104, versículo 15, fala que o vinho trazia alegria, e para muitos se alegrarem, precisavam beber vinhos. Mas Davi disse, eu não preciso de vinho, porque o Senhor colocou alegria dentro de mim, e essa alegria é melhor do que a alegria do trigo, e melhor do que a alegria do vinho. Está lá. E o vinho que alegra o seu coração. Mas Deus não nos colocou vinho. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E através do Espírito Santo nós temos essa alegria. A alegria do Senhor. E eu vou dizer mais. Existem dois tipos de alegrias. Que essas duas alegrias, elas não podem ser trocadas por nada. O mundo tem suas alegrias passageiras, mas há dois tipos de alegria que você tem que se conservar. Não pode perder, e essa alegria é importante. A primeira alegria é a alegria da salvação. Você tem que se alegrar por ser salvo. O mundo não é salvo, mas você é salvo. E você tem que se contentar por causa disso. Olha o que diz o salmista 51, Salmo 51, e o versículo 12. Veja o que vai dizer o salmista. Essa é a primeira alegria. É a alegria da salvação. O Davi diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. O salmista Davi quer a alegria da salvação. Essa é a alegria que você não pode perder. Essa é a alegria que o mundo não tem. E a segunda alegria é a alegria por seu nome estar escrito nos céus. Quem se alegra pelo nome está escrito nos céus. Jesus deu poder para os discípulos, e os discípulos foram usarem o poder que Jesus os deu. E eles ficaram tão felizes, expulsando demônios, os demônios se sujeitando ao nome de Jesus, voltaram para Jesus com maior alegria, porque nunca tinha visto aquilo. Como é que pode os demônios se sujeitarem diante do nome de Jesus? Aí Jesus disse, não se alegra por causa disso. Vocês vão ter que se alegrar por uma coisa muito mais importante do que expulsar demônios. Você sabe qual é a alegria? Olha em Lucas capítulo 10. Vejam lá versículo 17. Esta é a alegria que você tem que ter. Não é alegria por cantar bonito. Não é alegria por louvar bonito. Não é alegria por pregar bonito. Não é alegria por tocar bonito. Não é alegria por expulsar demônios. Não é alegria para operar maravilhas, milagres, ou por profetizar em nome de Jesus. A maior alegria é porque o seu nome está escrito nos céus. Esta tem que ser a sua maior alegria.
só, e voltaram os 70 com alegria, todos felizes, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e a toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora veja a alegria. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos imundos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Esta é a sua alegria. Quem se alegra pelo nome está escrito no livro dos céus. Então se coloquem de pé, pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa tem que ser sua alegria. Pelo seu nome está escrito no livro dos céus. Tem que servir ao Senhor com alegria. Tem pessoa que chega na igreja com cara de delegado. Fica no culto todo com cara de delegado. E não vê a hora do culto acabar. Ah, esse horário não passa não, é? Pastor, está demorando demais, eu vou embora. Não, meu irmão. Você está errado. Você já tem que sair da sua casa com alegria. Alegrei-me quando me disseram. Você já tem que vir com alegria. Se você saiu do trabalho, se saiu de casa, saiu da faculdade, da escola, não sei de onde você veio, mas quando você vier à casa de Deus, tem que vir com alegria. E quando você estiver na casa de Deus, você tem que continuar alegre. O Salmo 100, coloca aí Salmo 100, versículo 1 e 2. Olha como é que a gente tem que servir a Deus. Então não podemos estar na casa de Deus com o coração triste, cara fechada, vendo a hora que está demorando. Celebrai com o quê? Com júbilo, alegria ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor, não por obrigação, não como coisa contada, ou um cartão que tem que bater toda hora. Não, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor não por obrigação, servi ao Senhor não por troca, mas servi ao Senhor por alegria. É assim que você tem que servir a Deus. Não ficar com essa cara fechada, parece que chupou 10 limões, chupou limão, comeu a casca. Tem que se alegrar, meu irmão. Você tem que estar aí como se você tivesse chupado uma manga doce, manga rosa, sorrindo como se tivesse manga com mel, e não limão. É isso que é servir a Deus. Quem serve a Deus assim? É por isso que ninguém compreende um crente alegre. Como é que pode esse crente nessa situação, cantando assim, se alegrando assim? É porque não entende o que ele tem, outros não têm. Sabe o que ele tem? A alegria do Espírito Santo. Quem tem a alegria do Espírito Santo? É isso aí. Se tem alegria, ninguém vai te compreender. Amém? Servir ao Senhor com... Cadê aquela música da alegria? Como é que chama? Alegria está no coração de quem já conhece. Tá aí a música? Conheça Jesus. É o amor. Olha lá. Que só tem quem já conhece a Jesus, só quem tem conhece, tá vendo lá? Pode cantar, o sentimento mais... Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa. Aleluia. Essa é a alegria. Ó.
Essa é a alegria. Tá vendo aí a alegria? Ó, e outra coisa, hein? Tem alguém drogado aqui? Não. Essa é a nossa alegria, sem precisar de droga. Tá alguém bêbado aqui? Não. E essa é a nossa alegria, sem precisar de álcool. Essa é a alegria que os salvos têm. Se alegrai pelo ter o seu nome escrito nos céus. Amém? Glória a Deus. Quem crê na palavra? Todos já são salvos, né? Então todos são alegres. Agora vamos salvar aqueles que são tristes. O mundo aí fora está cheio de tristes, né? E até mesmo na igreja, pessoas tristes, abatidas. Então que o Espírito Santo te alegra nesta noite. Amém? Você que entrou triste aqui, abatido, que o Espírito Santo te alegra. Coloca a mão à altura do